Bom dia, irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Já chegamos em novembro, hein? Já foi um mês aí do nosso trimestre, 4 aulas. E agora vamos entrar no mês de novembro, mais 4 aulas, encerrando esse nosso assunto, essa nossa matéria do desafio de ser homem. E aí, tá gostando? Eu tenho orado e pedido a Deus que fale grandemente ao teu coração, ao meu coração, coisas da minha vida que eu preciso melhorar para ser homem de Deus, homem na essência, que é no propósito de Deus. Então eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade. Semana passada eu gravei a aula em virtude da presença do pastor candidato a ser o pastor titular da PIB aqui. Então nós não tivemos a aula agora transmitida no grupo do Google Meet. Inclusive, você já pode estar acessando ali, pedindo o link ali também no grupo de WhatsApp, que o Elton vai estar mandando para você. Então, eu gravei. E era justamente um assunto, o desafio de viver a dois. Muito importante. Né? A forma que nós temos de tratar com o relacionamento conjugal dentro da nossa visão, de nós estarmos com uma visão bíblica, uma visão pautada na palavra, que não precisa ser reinventada, que não precisa ser reinterpretada, né? Atualizada. A Bíblia é atual e a Bíblia vai falar com você. Amém? E a palavra de Deus ela é viva, porque o Espírito Santo é que está falando conosco. O Espírito Santo está nos orientando. Então, nada melhor que nós orarmos e pedirmos a orientação do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, pelo poder que há no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha falar conosco. O Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, aquele que vem para nos ensinar, nos convencer, ele venha trabalhar agora no nosso coração, falando, Senhor, confirmando essa palavra dentro de nós, nos transformando, porque somos falhos, imperfeitos. Nós não temos, Senhor, como fazer nada sozinhos. Nós precisamos de Ti. Eu declaro isso, Senhor. Eu sou pecador, eu sou falho, imperfeito e preciso de um grande Salvador. E esse é o Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Fica conosco agora, na ministração da Tua palavra, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar, nosso tema é o desafio da fidelidade de espírito, alma e corpo. Tá? Você, talvez, hoje vai pensar assim, mas fidelidade é algo que é esperado de qualquer pessoa, não só do homem, mas também da mulher, por exemplo, né? De qualquer ser humano. É uma qualidade que você espera dessa pessoa. Tá, mas nós queremos falar hoje da fidelidade, o efeito que ela traz na vida do homem. Porque quando um homem ele tem fidelidade aos seus princípios, nós vamos ver aqui esses aspectos, o efeito que isso causa na família, na sociedade, no país, no mundo, é muito grande. Tá? Por quê? Porque o homem foi escolhido por Deus, foi determinado por Deus de ser o cabeça, o líder do seu lar. Muitos não aceitam essa verdade, porque justamente é contra a palavra de Deus. Não quer se submeter à palavra de Deus, aos princípios. Mas o homem continua sendo o cabeça, ou os princípios de Deus continuam. Só que há uma grande distorção do que é ser o cabeça, do que é ser o líder. Hoje há uma aversão à questão de liderança, de supervisão, de hierarquia. As pessoas acham que ter uma hierarquia é algo absurdo, é algo que é opressor, que vai suprimir liberdades.
E não, Deus deixou isso a princípios, porque se não houver uma ordem nas coisas, há o quê? Uma bagunça. Não, cada um faz do seu próprio jeito. A primeira coisa que Deus fez antes de criar o homem é criar ordem diante do caos, se você for ver lá na criação. Havia um caos, né? Tudo caótico, ou seja, tudo desarrumado, e Deus veio e trouxe ordem através do quê? De uma hierarquia. Então, o que nós vamos falar hoje, ele serve sim para uma mulher, por exemplo. Uma mulher poderia ouvir essa palavra e também se colocar debaixo dela. Mas o efeito que faz na tua vida, como homem, que é onde nós estamos nos dirigindo, ela é muito maior. Ok? Então vamos lá ver os objetivos. Né? Os objetivos é que você precisa agir como homem. Né? Você precisa agir como homem. E o homem de verdade, primeira coisa, é fiel a Deus. O homem de verdade, ele é fiel a princípios. O homem de verdade é fiel aos seus compromissos, entre parênteses ali junto, responsabilidades. Nós falamos numa aula inteirinha sobre o desafio de assumir responsabilidades. Então você vai ser fiel a assumir responsabilidade. O homem de verdade é fiel ao seu testemunho cristão. Você vai olhar e pensar muito bem no testemunho que você vai dar. E o homem de verdade é fiel em seu casamento. Ok? Então, nós colocamos aí uma ordem, tem uma intencionalidade aqui, nessa ordem. Fiel a Deus, princípios, responsabilidade, ao testemunho e ao casamento. Então, por isso, nós vamos trabalhar este conceito de fidelidade. E ele é muito, muito importante. É algo que, se você praticar, irmão, você vai ver a boa mão de Deus sobre a sua vida. Você vai ver Deus trabalhando na sua vida. Ok? Então, vamos lá. Fidelidade, eu entendo ela como uma fidelidade total. Total em que sentido? Então, nós vamos ver o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que diz assim: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tomei esse texto para mostrar para nós, para você, que nós somos uma tricotomia. Tri, né? O prefixo tri significa três. Né? Então, como é que isso funciona? Nós somos formados, a nossa formação, o homem, Deus formou o homem com um espírito, com uma alma e um corpo. Tá? Existe uma linha teológica que não considera uma tricotomia, mas uma dicotomia, levando em conta que a alma e o espírito são um só. Mas eu entendo que não. E não só eu, uma boa parte, uma linha teológica muito grande entende que é uma tricotomia. Por quê? Porque lá em Hebreus, quando vai falar da palavra de Deus, diz que a palavra de Deus é como uma espada aguda de dois gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, há uma divisão entre alma e espírito. Há uma diferença, uma diferenciação entre alma e espírito que nós vamos trabalhar aqui. Então, nós entendemos que nós somos uma tricotomia, ou seja, temos um espírito, uma alma e um corpo. E Deus espera de nós fidelidade total, ou seja, nesses três aspectos da nossa existência. Então, como é que isso funciona? Nós somos três? Não, nós somos, ao mesmo tempo, um ser completo. Não existe três partes de mim. Meu espírito é uma coisa, é um ser independente, a minha alma é independente, o meu corpo. Não, nós somos um ser completo, é uma complexidade. Nós somos, são três ações, três
partes que formam um todo. Então, é uma unidade composta. Não é uma unidade pura, é uma unidade composta. Então, o corpo, vamos lá, é a minha parte material que tem contato com o mundo material, óbvio. Né? Então, o corpo é a minha parte material, feito do pó da terra. Os mesmos elementos que existem no solo, existem na composição da terra, existem no nosso corpo, você sabia? Foi feito já esse estudo que todos os elementos que existem na terra existem na composição do nosso corpo, elementos químicos, tá? Na tabela periódica. Por quê? A Bíblia já mostra, e a Bíblia não é contra a ciência, a Bíblia confirma a ciência, né? Uma ciência clara, uma ciência honesta, uma ciência baseada, sim, em investigação. E então nós vemos que Deus tomou do pó da terra. Então, obviamente, se nós formos tomados do pó da terra, obviamente todo o nosso corpo terá os mesmos elementos que existem na terra. E é justamente fomos tirados da terra para termos contato com esse mundo material invisível. Ok? A alma é o meu intelecto, a minha personalidade, a minha vontade. Eu sou um ser humano diferente dos demais seres da criação, porque eu tenho o quê? O intelecto. Eu sou capaz de pensar, eu sou capaz de imaginar situações antes de criá-las concretamente. Eu sou capaz de imaginar, de transpor na minha imaginação antes de concretizá-las. Ações. Eu posso pensar antes. Eu vou começar a andar. Não, primeiro eu vou pôr o pé esquerdo. Certo? Eu talvez faça muitas vezes intuitivamente. Mas se eu parar, não, eu vou pensar o que eu vou fazer no meu, eu antecipo. É meu intelecto, a minha personalidade. Não estou falando de caráter. É diferente, hein? Personalidade é uma coisa, caráter é outra. Personalidade tem a ver com o meu jeito de ser, com a minha forma de agir, né? Quem eu sou na minha essência. Às vezes eu sou diferente de você na minha personalidade. Né? Tem alguns que são mais sanguíneos, alguns são mais calmos, alguns são mais irreverentes. Então é a personalidade. E tem a vontade, ou seja, a minha vontade é que rege as minhas ações. Eu tenho a minha vontade própria. Alguns chamam de livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho vontade. Então isso tem a ver com a minha alma, está ali no interior da alma. E o espírito é a parte que me torna consciente de Deus e que é capaz de me manter em comunhão com Ele. Então, o espírito é aquilo que me faz conseguir ter comunhão com Deus. O homem sem Deus, a Bíblia diz que está morto espiritualmente. Não é morto na alma, não está com a alma morta. A alma não está morta. A alma está viva, ele tem vontade, ele tem personalidade, ele tem intelecto. A alma está agindo, está trabalhando, mas o espírito não está morto. Por quê? Porque ele não tem consciência de Deus. Ele não considera Deus nos seus caminhos e não busca comunhão com Deus. Ok? Então, veja a diferença. Recapitulando, o corpo, parte material que me mantém em contato com o mundo material. A alma, sede dos meus sentimentos, da minha vontade, do meu intelecto. E o espírito é aquilo que me faz consciente de Deus e que me faz manter comunhão com Deus. Ok? Então, quando eu falo de fidelidade total, é nessas três situações, tá? Espírito, alma e corpo. Então, continuando, para sermos fiéis a Deus, precisamos satisfazer as exigências de fidelidade em cada uma das características do nosso ser. Então, se eu quero ser fiel a Deus, Deus espera de mim fidelidade total, em toda a minha complexidade.
em toda a minha competência. Então, o que se fala, o que seria fidelidade, por exemplo, no espírito? Então, na adoração e devoção. Quando nós queremos dizer que somos fiéis a Deus em espírito, se torna o quê? Na minha comunhão. Eu só busco comunhão com Deus. Eu busco na minha adoração, na minha devoção. João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Ok? Então, a nossa comunhão com Deus só pode ser no espírito. Então, eu não posso adorar a Deus e, ao mesmo tempo, adorar o outro Deus, que seria um Deus falso. Isso seria prostituição espiritual. Por isso, a idolatria é um problema muito sério que Deus abomina e que era algo que Deus frequentemente tinha que tratar com o povo de Israel no Velho Testamento. Então, o povo facilmente ele se prostituía para poder adorar outros deuses. Porque os demais deuses que se mencionavam ou que se denominavam deuses, eles tinham imagem, eles tinham ponto de contato, e o Deus de Israel é espírito. Nosso Deus é espírito. E espírito você não vê, você não toca, você apenas consegue ter comunhão com Deus espiritualmente. Por isso, quando alguém se converte a Cristo, a primeira coisa que acontece é que Jesus, o Senhor, o Espírito Santo, ele faz com que o Espírito ressuscite, para que o homem possa agora ter comunhão com Deus, para que você possa ter comunhão com Deus. Então, fidelidade, quando você descobre a obra de Cristo, você descobre a obra da redenção, você se entrega, se converte, se arrepende dos seus pecados, você é ressuscitado espiritualmente. E nessa ressurreição, você basta agora adorar somente ao Senhor. Então, fidelidade no Espírito é na adoração e devoção. Na alma, é nas suas decisões, nos seus sentimentos e na sua razão. Nossa razão, o nosso culto deve ser racional. Romanos 12. O que é fidelidade da alma? Lembra que eu falei que a alma é a sede da nossa vontade, dos nossos sentimentos, do nosso intelecto, daquilo que nós pensamos? Ok. Agora, você sendo ressuscitado em espírito, fidelidade na alma é que você considera Deus nas suas decisões, na tua vontade. Você vai procurar obedecer a Deus. Não porque você quer a salvação, porque a salvação já foi te dada quando você ressuscitou espiritualmente, recebendo o sacrifício de Jesus como suficiente. Ok? Então a obediência ela vem em resposta a uma ressurreição espiritual. Então você começa a considerar Deus nas suas decisões, nos seus sentimentos. Por exemplo, a Bíblia nos manda amar até os nossos inimigos. Antes, isso é um absurdo. Eu vou amar quem não me ama, quem é meu inimigo. Né? Jesus fala, e se vocês amam apenas aqueles que vos fazem bem, que diferença? Que diferença vocês têm? Nenhuma. Vocês apenas fazem o que o mundo faz. Mas agora não, vocês são diferentes, vocês foram resgatados. Então você começa o quê? A colocar os seus sentimentos em ordem, em fidelidade àquilo que Deus quer. Deus quer que você ame os seus inimigos. Eu vou amar. É fácil? Não, mas eu vou me submeter. Né? Aí vem aqui a questão da vontade, das decisões, né? Nos sentimentos, da nossa razão. Há razão para o mundo eu amar o meu inimigo? Não. Mas para Deus há. Então eu vou obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus. A Bíblia fala que nós
devemos apresentar o nosso culto, lá em Romanos 12, que é o nosso culto racional, ou seja, mas antes ele fala, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a nossa mente foi renovada, foi transformada. A nossa alma basta querer ter fidelidade com Deus. Então, tudo que eu vou fazer, eu vou procurar saber. Está na palavra, o que a palavra me diz, o que Deus quer que eu faça. Vou buscar em oração. A oração tem a ver com o Espírito. Né? Você vai orar. Quem vai orar? É o teu Espírito junto com Deus. Aí o teu Espírito recebe ali a revelação de Deus, ministra a tua alma. Ok? Então você passa a entender esse plano de Deus. É muito importante a gente fazer essa análise de como é a nossa vida na totalidade. Então, ser fiel na alma é nisso. Eu vou tomar uma decisão, Deus tem que estar no controle. Meu sentimento, alguém me machucou, eu vou colocar dentro de Deus, eu vou buscar enquadrar o meu sentimento dentro da vontade de Deus. Tem a ver também com outros tipos de sentimentos. Né? Eu vou, com relação à sua esposa, com relação aos seus filhos, eu tenho que ordenar os meus sentimentos de acordo com a vontade de Deus. Aquieta a minha alma. Né? O salmista muitas vezes fez ali o salmo dizendo para a alma dele, ele dizendo para si mesmo, aquieta-se a minha alma, espere em Deus. Né? Falando a ele mesmo. Nós muitas vezes temos que fazer isso. Qual infidelidade no corpo? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 a 20, que somos templo do Espírito Santo. Né? Então, no corpo tem a ver com a pureza sexual e no cuidado com a saúde. Você vai ler nesse texto de 1 Coríntios que quando nós pecamos contra o corpo, é quando nós nos prostituímos. O pecado da impureza sexual, seja o adultério, a fornicação, seja a homossexualidade, tudo isso é pecado contra o nosso próprio corpo. O corpo pecando contra si mesmo. Então nós temos que ter fidelidade nessa área também. Ok? Tem alguém já na sala aí? O Mike e o Leonardo. Pessoal, bom dia aí para vocês. Né? Que Deus abençoe aí a vida de vocês. Ok? Então, veja que o primeiro passo é nós sermos fiéis a Deus. Esse é o primeiro passo. Ser fiel ao Senhor. Porque se eu não conseguir ser fiel a Deus, eu não vou conseguir ser fiel a nada. O primeiro passo é ser fiel a Deus. Eu tenho que me colocar nessa posição como homem. No meu lar, para ser referência na minha família, para ser referência na sociedade. Eu tenho que buscar essa fidelidade com Deus. Eu tenho que andar nesse caminho de fidelidade. Nós vamos ver daqui a pouco também com relação a priorizar as coisas de Deus. Porque senão eu não vou conseguir ser fiel a nada. Se o meu relacionamento com Deus não está bem, eu não consigo me relacionar com mais ninguém. Eu sempre gosto de dar o exemplo, né, de Caim e Abel. Se você fizer uma análise lá do que aconteceu, você vai ver que Caim, ele ficou bravo porque ele apresentou uma oferta e Deus não aceitou a oferta dele. Aí o irmão também oferece uma oferta e Deus aceita a oferta dele. Lá no livro de Judas vai dar a resposta. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque os caminhos de Caim eram maus. Lá vai dar essa resposta. Deixa eu molhar o bico aqui, gente. Não é porque Deus gostava mais de Abel e não gostava de Caim, ou porque a oferta de Abel era mais gostosa e a oferta de Caim não. É porque Caim, ao oferecer,
a oferta, não entendia o que é ser fiel a Deus. Não entendia o que é ser fiel a Deus em espírito. O caminho de Caim era mau. E Abel não, Abel era justo. Só que Caim, ao invés de entender isso, o problema dele era com Deus. O problema dele de relacionamento com Deus. Só que ele não podia fazer nada contra Deus. Quem é o homem para querer fazer alguma coisa e fazer algo contra Deus? Então, ele desviou a sua ira de Deus e foi o quê? Descontar no seu irmão. Então, ele vai e mata o seu irmão. Então, veja que Abel não tinha culpa de nada, mas Caim vai e desconta. Por quê? O relacionamento dele com Deus estava comprometido. E aí ele vai e compromete o relacionamento dele com o irmão. Então, se você não acertar esse relacionamento com Deus, esse teu andar com Deus em fidelidade, você não vai conseguir resolver as suas coisas. Você se pergunta às vezes, por que eu não consigo ter um bom relacionamento com a minha esposa? Ou com os meus filhos? Ou com as pessoas do trabalho? Porque eu me sinto frustrado? Porque eu não consigo me sentir realizado? Será que o seu relacionamento com Deus está dentro de um patamar de fidelidade? Será que não tem coisas que você precisa consertar? Porque senão não vai acontecer o que você espera. Se você sempre repete os mesmos erros, você vai sempre colher o mesmo resultado. Se eu não conseguir andar em fidelidade com Deus, eu não vou conseguir ser fiel a nada. Então, é muito importante isso. Vamos esperar aqui para... Ótimo. Continuando. Qual é o primeiro e grande mandamento? Vamos trabalhar agora prioridades. Tá? Veja. Foi perguntado para Jesus, qual é o primeiro e grande mandamento? Né? E aí Jesus responde, está lá registrado em Mateus 22, 37, e diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua mente. Veja, eu grifei aqui, destaquei lá a palavra todo, toda, né? Que significa o quê? Totalidade. Significa integridade, integral. Nós vamos falar de integridade na próxima aula. Mas fala o quê? De prioridades. Nós temos que priorizar as coisas. E aí, confirmando em Mateus 6,33, Jesus falando: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É bem didático isso aqui, é bem fácil de entender. Mas, como eu falei, a Bíblia ela é um livro que a gente tem que ler com o Espírito Santo ao nosso lado, falando conosco. Nós temos que ter fidelidade em espírito, devoção ali ao Senhor. Nós temos que ter devoção na adoração ao Senhor ali, lendo a Bíblia para que ela se faça real em nós. Quando nós olhamos e vemos Deus, Ele quer 100% de nossas vidas. Ele não quer uma parte, Ele não quer um pedaço. Não funciona assim. Ele quer a totalidade. Então eu tenho que colocar prioridades na minha vida. Estabelecer que a minha prioridade é manter a minha comunhão com Deus. É manter a minha comunhão com o Senhor e ser fiel. Ser fiel ao Senhor. Isso que é ter prioridades e se manter fiel a essa prioridade. Né? Eu quero aqui fazer um exercício com vocês usando as operações fundamentais da matemática. Né? Quero aqui propor um raciocínio para vocês. Né?
perguntando a ordem dos fatores altera o produto, né? Então lá, nós temos experiências da nossa vida que podem ter os mesmos efeitos das operações matemáticas fundamentais, né? Que é adicionar, multiplicar, subtrair e dividir. Então, na vida, por exemplo, nós vamos ter alegrias e tristezas, são experiências que a gente tem. Todo mundo vai ter. Não tem como você, por exemplo, fugir das tristezas. Você vai ter alegrias e tristezas. E elas podem adicionar, podem multiplicar, subtrair ou dividir algo na tua vida. Você pode ter vitórias e derrotas. Você pode ter satisfações e frustrações. Você vai ter acertos e erros. Vai ter coisas que você ama e que você odeia, amor e ódio. E tem coisas aí, são coisas muito mais sérias, coisas que vão te trazer vida e tem coisas que vão te trazer morte. São experiências. E elas são como as 4 operações da matemática. Elas podem adicionar algo para você, elas podem te subtrair alguma coisa, elas podem te multiplicar uma experiência ou dividir. Então, o que eu quero trabalhar com você para a gente entender prioridades, né? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui de duas operações, que é a adição e a multiplicação. Então, na aulinha de matemática básica lá que você teve na escola e eu, sempre tem aquela pergunta, a ordem dos fatores altera o produto? No caso da multiplicação e da adição, não. Vamos ver aqui, né? 5 mais 2, eu coloquei ali, igual a 7. Se você inverter, 2 mais 5, também vai dar 7. 5 vezes 2, vai dar 10. Inverte, 2 vezes 5, 10. Poxa, Luciano, isso aí é coisa lá do ensino fundamental. Tá, mas vamos pensar aqui, as ordens dos fatores, vamos chamar de prioridades, né? Vamos supor que elas sejam prioridades, elas não alteram o resultado, né? Então, eu encaro essas duas operações de multiplicação e de adição como aqueles momentos da nossa vida que nós estamos ganhando ou vencendo. Porque adição, somando, multiplicando, são coisas que nós estamos acrescentando na nossa vida. Nós estamos ganhando. Quando nós estamos bem, vai tudo bem na nossa vida, parece que as prioridades não fazem muito sentido, não fazem diferença. Você inverte o fator, vai dar o mesmo resultado. Está entendendo? Então, eu deixo, às vezes, de priorizar o que é importante, o que eu estou querendo dizer aqui de priorizar é o meu relacionamento com Deus. Quando nós, seres humanos, nós homens principalmente, nós somos assim. Quando nós estamos indo bem, nós começamos a, talvez, não orar tanto, não ler tanto a palavra de Deus, relaxar um pouquinho o nosso testemunho cristão. Nós começamos a fazer certas concessões. Nós começamos a, baixar a guarda. Essa que é a verdade. É um termo bem conhecido na área esportiva, né? No boxe, ou no baixar a guarda, deixar, né, a coisa frouxa, aí, de repente, nós podemos levar um soco, né? Um golpe, e aí as coisas não vão mudando o quadro. Está entendendo onde eu quero chegar? Né? Quando nós estamos ganhando, a ordem do fator, das prioridades, parece que não fazem muita diferença. Entendeu? Só que agora, vamos ver a outra face da coisa. Vamos mudar agora para operações que o resultado é menor do que os fatores. Então, aí eu estou falando da subtração e da divisão. Veja lá, se eu pegar 6 menos 2, obviamente dá 4. Mas se eu inverter o fator, 2 menos 6 vai dar 4 também? Vai? Não. Vai dar menos 4. Mudou o resultado. O resultado não é mais o mesmo.
Tá? Se eu pegar a divisão também, vai lá, 6 dividido por 2, fácil, 3. Mas se eu pegar 2 e querer dividir por 6, vai dar aquela famosa dízima periódica 0,3333333, vai embora. Ou seja, o resultado é bem diferente. Então, nessas operações, a ordem altera o resultado. E eu encaro essas operações exemplificando como aqueles momentos da vida em que ela nos tira e não acrescenta, em que estamos perdendo e não ganhando, em que estamos nos frustrando e não nos satisfazendo, em que estamos no momento de baixa, no momento de desânimo às vezes. E aí sim, quando perdemos ou não crescemos, é que realmente importa se Deus é a nossa prioridade ou não. É nesses momentos que nós vemos se Deus é a minha prioridade ou não. Porque no momento de perda, você percebe quem realmente é a pessoa. Você vê muitas vezes irmãos que passam por tremendas lutas, dificuldades, homens que passam dificuldades na sua casa, às vezes com os filhos, ou até mesmo para ganhar o pão de cada dia, mas eles estão ali firmes, estão ali em fidelidade com Deus, buscando a Deus em oração, na palavra. Os filhos, eles vêm com alguns pensamentos do mundo errados, mas ele vai com firmeza, não com violência, mas com firmeza. Ele mantém a ordem na sua casa. A esposa muitas vezes está fragilizada emocionalmente, mas ele é a âncora ali da sua casa e ele mantém prioridade com Deus. Então, com certeza, aquela casa, aquele homem, ele vai permanecer firme. Mas, se você não manter a prioridade com Deus, quando vier a luta e a dificuldade, aí a coisa não fica difícil. Porque você não vai ter sustentação. A base da tua vida, a tua prioridade não é Deus. Não foi o Senhor, você relaxou, você baixou a guarda. Você deixou as coisas acontecerem. E a gente deixa as coisas rolarem solto muitas vezes e ela chega num ponto que para voltar é difícil. Exige mais trabalho, exige muito mais choro. Me faz lembrar a parábola que Jesus contou para os discípulos, que ele diz que aquele que ouve a minha palavra e as pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, um alicerce firme, forte, a rocha. Quem é essa rocha? É o próprio Senhor Jesus. Ele é o fundamento da igreja, ele é o fundamento das nossas vidas. Então a tempestade, o vento bate sobre aquela casa, mas pelo alicerce, pelas prioridades estarem preservadas, ela vai permanecer firme. Mas quando aquele que ouve a palavra de Deus, ele fala, aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, é como aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Edificou uma casa igual, uma casa do mesmo porte, mas veio o vento, o mesmo vento que vem sobre uma casa, vem sobre a outra. O mesmo a tempestade que vem sobre a minha vida, vem sobre a vida do Elton, sobre a vida de outros irmãos. Todos nós estamos sujeitos à tempestade da vida. Mas quando vem a tempestade e os fundamentos, as prioridades não foram preservadas, o que vai acontecer? A Bíblia diz, Jesus diz que houve grande ruína. Nós estamos vendo muitos homens arruinados, fracos, impotentes, andando, abrindo mão de suas responsabilidades, deixando a casa ir de mal a pior e não tomam atitudes, não têm coragem de tomar atitude. Sabe por quê? Porque não estão priorizando as coisas de Deus. Não colocam Deus como sua prioridade.
Eu estou falando aqui, sim, algo que serve para mulheres também. Mas quando você, homem, eu, como homem, toma essa atitude aqui de fidelidade a Deus, nós somos um pilar de sustentação para a nossa casa. É nossa tarefa. Deus vai cobrar de nós, não vai cobrar das nossas esposas. Deus não vai cobrar da sua esposa, Deus vai cobrar de você. Porque você, como Adão lá, deveria ter tomado uma atitude, como Adão não tomou, as coisas foram de mal a pior. E se a tua casa não vencer, se o teu casamento não for até o fim, a culpa, a responsabilidade maior pesa sobre os teus ombros, sobre os nossos ombros. Mas a gente pode pensar, nossa, mas que coisa difícil. Não, aí tem a bênção. Tem a bênção. Nós vemos a bênção de sermos assim, de podermos viver assim. Olha esses textos da palavra. 3 textos. Deus fala a mesma palavra. Começando lá por Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz assim: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Veja, os arrogantes, quem é uma pessoa arrogante? É aquela pessoa que não se submete ao Senhor, que não se curva diante de Deus, que deseja andar nos seus próprios caminhos. Como diz aqui, os perversos que em si mesmo confiam. Não confie em você, confie em Deus. Confie no que Deus pode fazer através de você. Eu não confio em mim mesmo, irmãos. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu aprendi isso. Eu sou falho e imperfeito, eu preciso do Senhor. Eu sou dependente da graça de Deus. Se coloca dependente da graça de Deus. Uma coisa é certa, aquele que se humilha diante do Senhor nunca perderá nada. O justo viverá por sua fidelidade a Deus. Só que aí você pega o mesmo texto lá de Romanos, que Paulo vai citar esse texto, né? Ele fala lá, as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Então nós começamos a ver aqui a relação entre fé e fidelidade. Abacuque usa lá o termo fé, fidelidade. Algumas versões mais antigas, essa aqui é a nova versão transformadora, mas se você pegar a revista corrigida, a revista atualizada, vai estar lá que o justo viverá pela fé. Mas a palavra fé é sinônimo aqui de fidelidade. Tanto é também que lá em Gálatas, né, que eu acho que eu esqueci de citar, é Gálatas. Não, aqui é Romanos também, eu esqueci de colocar o texto. Paulo usa 2 vezes, é evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus, pela lei, pois as Escrituras dizem o justo viverá pela fé. E em Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim, o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, e outras versões, fé. Então nós vemos que fé e fidelidade estão relacionadas. Quando nós declaramos a nossa fé em Cristo Jesus, eu estou declarando que eu sou fiel a Jesus Cristo. Que eu sou fiel ao que o Senhor Jesus está me dando para fazer. Eu sou fiel a Deus. O justo viverá pela fé, pela fidelidade. Então, quando você busca ser fiel a Deus, mesmo nos momentos difíceis, a Bíblia diz que você viverá. Haverá vida em você, vida de Deus. Haverá a vida de Deus para te fortalecer, para te ajudar a ir em frente. Porque você não abre mão dos seus princípios, você não abre mão de estar no propósito de Deus. Haverá vida em você. Olha que coisa, é vida de Deus, é vida do alto, é vida abundante que Jesus fala.
que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Há bênçãos para nós, irmãos, homens de Deus, há bênção para nós quando nós mantemos fiéis ao Senhor e aos seus princípios. Fidelidade total. Amém? O homem fiel a Deus será fiel às suas responsabilidades. Aqui tem uma frase que eu achei interessante, coloquei aqui, não sei se vai dar para você enxergar agora, mas no material você vê lá. Diz assim: há níveis altos de fidelidade necessários para receber responsabilidades maiores. Olha que coisa interessante. Irmãos, todos nós queremos crescer. Eu sei que você quer além do que você tem hoje, você quer crescimento. Eu desejo crescimento também na vida ministerial e poder ser bênção para mais pessoas. Mas olha, é necessário, se eu quero maior responsabilidade, se eu quero alcançar níveis maiores de alcance do meu ministério, da minha vida, eu tenho que ter níveis altos de fidelidade. Eu tenho que buscar aumentar o meu nível de fidelidade a Deus. Eu tenho que realmente olhar para a necessidade, porque eu tenho que ser mais fiel a Deus nessa área, para que eu possa alcançar níveis maiores de responsabilidade. Então, o homem fiel a Deus primeiro será fiel às suas responsabilidades. O homem fiel a Deus será fiel ao seu testemunho cristão de orar, de pregar, de abençoar e servir outras pessoas. Deus não te levantou apenas para influenciar a sua casa. Deus também está te levantando, homem de Deus, para poder abençoar outras pessoas e dar o seu testemunho de fidelidade a Deus neste mundo. É isso que está precisando. Os homens se levantarem, homens de Deus, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, se levantar para dar testemunho do que Deus é. E olha que interessante, o homem fiel a Deus será fiel no seu casamento e a aliança que fez com a sua esposa. Sexo seguro, caso seja fiel ao seu cônjuge. Está ali. É importantíssimo isso, irmãos, porque a infidelidade no casamento é um desastre, principalmente entre os irmãos da igreja, entre as pessoas da igreja. Seja fiel à sua esposa, aquela com a qual você fez uma aliança. E nós já falamos anteriormente o que é o princípio de aliança. A aliança não tem a ver com o desempenho da outra pessoa. Eu até vou falar semana que vem um pouco mais profundamente sobre a aliança e com relação à integridade. Quero nos concluir, não sei como é que está o nosso tempo, está quase chegando também. Eu quero concluir o seguinte: Deus nos colocou como cabeça do nosso lar. E pede à esposa, dentro da palavra de Deus, que as esposas sejam, na verdade não pede, ordena, que as esposas sejam submissas. Submissão, na minha visão, eu aprendi isso, é estar sobre a mesma missão. Ok? Então, o papel do homem de liderar e a mulher ser submissa é que a mulher está na mesma missão que o homem, que Deus deu ao homem, e de o ajudar a cumprir essa missão. Só que submissão não é algo que a gente exige pela violência, pela imposição. Submissão vem pelas nossas atitudes. Imagine uma mulher, se ela consegue ser submissa a um homem que não é fiel a Deus. Não consegue. Eu costumo brincar o seguinte, aquele que o homem, Deus nos mandou, ser cabeça no lar, não ser o cabeçudo da casa. Não ser o cabeçudo, aquele que age intempestivamente, age sem pensar,
sem pensar em Deus, sem pensar nas consequências. Casa e quer viver uma vida de solteiro. Então não se case. Isso não serve. Então, um homem fiel a Deus e aos seus princípios não precisa exigir submissão e obediência. Não precisa. Um homem que tem essa postura de fidelidade com Deus não precisa exigir. A esposa vai ser encorajada a segui-lo nessa missão pelo seu testemunho. Seu testemunho inspira e encoraja a sua esposa a segui-lo na missão que ele tem. Ela vai querer estar sob a mesma missão dele. A minha esposa, ela sempre se colocou junto comigo na missão que Deus me deu. Ela se sente encorajada, ela se sente fortalecida. Pode perguntar para ela. Ela já deu várias vezes testemunho. Porque, graças a Deus, ela tem visto o direcionamento de Deus na nossa vida. Mas não sou melhor do que você. Eu tive que crescer muito para isso. E tem que crescer muito mais. Os filhos, você vai ver inspirar e encorajar os seus filhos a viver a mesma vida de fidelidade a Deus. Você não precisa ficar impondo. Mas você tem que ser o exemplo. Criança vê, criança faz. Se você não quer que seu filho tenha determinado comportamento, você é o primeiro a não fazer. Se você quer que seus filhos tenham determinados comportamentos, você deve ser o primeiro a fazer. Você tem que mostrar com o teu exemplo. É isso, eu vejo coisas, irmãos, que eu já aconselhei várias pessoas. E um pai uma vez chegou para mim, olha, os meus filhos, eu sempre levei para a igreja e eles não quiseram ficar na igreja. Sabe o que é levar para a igreja, o que ele quis dizer? É levar com o carro, deixar na porta da igreja e ele vai embora. Só que os filhos viram o pai indo embora quando o pai não fica. Irmãos, deu vontade de rir. Deu vontade de rir. Falei, meus irmãos, que absurdo. Eu sempre levei os filhos. Não adianta você levar os filhos para a igreja, não. Você está na igreja, você está vivendo aquilo, seu filho está vendo o teu testemunho, então não adianta nada. E também a tua fidelidade inspira outros fora de sua casa, pois a sua vida transborda pela graça de Deus abundante em si. Lembre-se de uma coisa, quando o propósito de Deus não é abençoar só a tua casa. Deus quer abençoar as pessoas que estão vendo a sua casa, olhando a tua família, vendo o teu testemunho. Deus falou para Abraão, né, para ele, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o propósito de Deus não era abençoar só Abraão, era abençoar todas as famílias da terra. Então Deus, o propósito de Deus não é só te abençoar a tua casa, é você e a tua casa, serem testemunhos que transbordem para abençoar outras pessoas. Josué disse ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele declarou profeticamente isso, mas a casa dele deveria ser um testemunho. Então, quando Deus te abençoa, ele transborda, essa bênção transborda, e outros podem ver isso no serviço, na entrega, na sua fidelidade a Deus. Amém, meus queridos? Então, acho que concluímos aqui. O objetivo é, claro, poderíamos pregar essa palavra até de púlpito, para toda a igreja, mas o efeito na tua vida como homem é muito maior, o alcance é muito maior. Através da tua vida como homem, como cabeça do teu lar, você vai poder influenciar toda a tua família e muitos mais. Amém? Então chegamos no final da nossa aula, que Deus te abençoe. Se você quiser mandar seu comentário, manda lá no Google Meet mesmo, ou manda no grupo, né? Convide outras pessoas. Tem sido abençoado, tem se sentido orientado com todo o nosso estudo aqui. Chame outras pessoas, ajude outras pessoas também nesse sentido, e que você tenha um ótimo domingo no nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe, até semana que vem, para a glória de Deus.